Gente, que alegria! Estamos começando mais um programa, mais um bate-papo, mais uma entrevista do nosso podcast Cartas de Luz. Cartas de Luz, vocês todos já conhecem, já sabem, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita. Essa doutrina que liberta, que consola, que acalma, que nos supre de luz, de entendimento, que expande cada vez mais a nossa consciência. É um instrumento poderoso que Jesus, o Divino Mestre, nos legou. Muito obrigada, Jesus, por este momento. Bom, sem mais demoras, vamos falar um pouco para vocês sobre o nosso convidado. Sei que estão bastante curiosos, não é? Mas logo saberão de quem se trata. Ele é geólogo, olha que interessante. Ele é geólogo, é professor, é trabalhador espírita, faz parte da FEB, trabalhador da FEB, e é um grande palestrante espírita. Então, estou falando de Max Lânio. Max Lânio, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Cartas de Luz. Quero que você se apresente, né? Eu já disse alguma coisa, mas gostaria de ouvi-lo inicialmente, e já te pedi para fazer uma breve prece, como é da nossa tradição espírita, para iniciarmos os trabalhos. Muito bom dia. Muito bom dia, Rosana, muito bom dia, amigas e amigos que nos ouvem, nos veem. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na condição daquele trabalhador que aprende com o trabalho. Nós estamos aqui na condição de ajudar a aprender. Não temos, obviamente, o conhecimento completo, temos algo que a gente pode contribuir. E Jesus nos apoie, nos permita fazer isso com a segurança, com a garantia de que tudo será dentro da doutrina espírita, para que abramos os corações e as mentes para as novas compreensões, dilatando esse psiquismo que precisa se ampliar para Deus. Que sejam todas e todos muito bem-vindos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Então, como você nos convidou, vamos convidar também todas as amigas e os amigos que estão conosco, aqueles que se sentirem bem, podem fechar seus olhos, e vamos todos nos colocar diante do Senhor da vida para louvá-lo pela vida, para agradecê-lo por tudo que ele nos tem concedido desde o nosso momento mais primitivo da criação até o presente. Nada nos tem faltado para a consecução dos planos divinos para cada um de nós. Por isso, Senhor, Pai de infinita glória, nós te agradecemos profundamente pelas bênçãos que temos recebido e que continuamos recebendo diuturnamente. Gratidão, Senhor, por nos dar a oportunidade de falar da mensagem do teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus, neste programa de hoje. Que as palavras que ecoem de nossos corações possam tocar os corações que te buscam, Senhor, no silêncio daquelas dores que os afligem. Que cada um, Senhor Jesus, possa senti-lo vibrar em seu íntimo e que possamos, desta forma, harmonizarmos contigo, harmonizando-nos com o vosso Pai, nosso Pai. Por isso te rogamos, Senhor, conduza-nos o trabalho, ajude-nos para que possamos vibrar e viver o teu evangelho em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Max, vou chamá-lo assim, fica mais próximo, né? Ô Max, eu estava lembrando aqui que eu sempre assisto você, principalmente em um programa que você tem com o Dérmio Oliveira, que é sobre o Livro dos Espíritos. Aí você comenta, né, cada programa você comenta uma questão do Livro dos Espíritos.
E eu quero dizer isso para você, que eu aprendo muito, tenho aprendido muito com as suas colocações, com as suas interpretações. Então, obrigada, viu? Eu convido também, né, a todos do Cartas de Luz. Se você quiser, depois a gente coloca aí na descrição, para que possam, né, acessar, quem gosta, quem, né, interessar, vão gostar, vão se surpreender. É muito bom. É um programa muito bom, muito esclarecedor. Mas, Max, nós recebemos aqui uma cartinha e a razão do convite, né, é essa. É uma carta de uma senhora, de uma companheira, de uma amiga, que está muito aflita, muito chorosa, vivendo momentos de grande dor, e a gente percebe isso aqui pelo relato que ela nos faz. E nesse momento a gente sabe que, como ela, quantos irmãos, quantos seres estão passando por aflições semelhantes. A gente tem visto fenômenos naturais que têm surpreendido o planeta, que têm surpreendido os povos. Nós estamos presenciando uma violência e uma escalada de violência muito grande. Nós estamos vivendo um período de guerra entre países, mas principalmente nós estamos vivendo também muitas guerras particulares, muitas tragédias em família. E a gente precisa olhar para tudo isso sobre o ângulo e o entendimento da doutrina espírita, não é? Pois bem, essa amiga nos escreve e diz o seguinte: ela escreve do Rio de Janeiro, em julho deste ano, de 2024, e nos diz o seguinte: prezados amigos do Cartas de Luz, espero que esta os encontre bem. Escrevo-lhes em um momento de grande dor e confusão, em busca de respostas e consolo na doutrina espírita. Recentemente, perdi meu filho mais novo em um trágico acidente durante um passeio no mar, onde um grupo de turistas, incluindo meu filho, perdeu a vida. O mais doloroso é que alguns dos corpos, incluindo o dele, não foram resgatados, o que tem intensificado ainda mais o meu sofrimento e o das demais famílias enlutadas. Diante dessa tragédia coletiva, me surgem diversas perguntas que não consigo encontrar respostas por mim mesma. Gostaria, se possível, pudesse abordar algumas questões durante a próxima entrevista a ser apresentada por este canal, o que imagino será de grande auxílio, não apenas para mim, mas para todos os que passam por perdas semelhantes. E aí ela faz as perguntas. Eu vou ler todas e depois você conduz e responda e a gente vai conversando, ok? Primeira pergunta: o que a doutrina espírita nos ensina sobre as razões espirituais por trás das tragédias coletivas? Esses eventos têm um propósito maior ou são simplesmente frutos do acaso? 2. Como lidar com a dor de perder um ente querido em uma tragédia, especialmente quando o corpo não foi resgatado, impossibilitando um adeus final? 3. No contexto da doutrina espírita, como devemos entender o processo de desencarnação em situações traumáticas como estas? Há algum tipo de sofrimento prolongado para os espíritos que desencarnam
de maneira tão abrupta? 4. É possível que essas almas estejam em um estado de perturbação espiritual por não terem seus corpos encontrados e sepultados? Como podemos ajudar esses espíritos a encontrarem paz? 5. Como a crença na reencarnação pode oferecer conforto às famílias que perderam seus entes queridos de forma tão trágica? Existe a possibilidade de reencontro em uma vida futura? 6. A tragédia pode ser vista como uma expiação coletiva? Se sim, como podemos interpretar isso dentro do contexto das vidas passadas e das provas escolhidas antes da encarnação? 7. Como a fé e a prática espírita podem ajudar na superação de um luto tão profundo e devastador como este, onde o sentimento de culpa ou impotência é constante? 8. Que tipo de preces ou atitudes podem ser adotadas pelas famílias para auxiliar tanto os desencarnados quanto os que ficam na Terra no processo de cura e resignação? 9. De que maneira podemos compreender o amparo espiritual que, segundo a doutrina, é oferecido aos que sofrem nesse momento de dor tão intensa? Como podemos sentir esse amparo de maneira mais presente e reconfortante? Agradeço profundamente pela atenção e pelas palavras que possam compartilhar comigo e com as demais famílias que sofrem com essa situação tão dolorosa. Tenho fé que a sua sabedoria e conhecimento na doutrina espírita trarão alguma paz para o meu coração, que tanto busca respostas e consolo. Que Deus os abençoe e os ilumine sempre. Com gratidão, Maria Antônia. Max, esta é a carta e estas são as perguntas. Você pode fazer uma introdução, como você achar melhor, ou também podemos ir vendo cada pergunta por sua vez, da forma que você preferir. Muito obrigado, Rosana. A nossa querida Maria Antônia vive uma situação que só quem passa por essa situação sabe o que é isso. O afastamento de um filho, eu posso dizer, porque eu também passei por uma situação semelhante à dela, é como se fosse uma dor que a gente não consegue encontrar paralelos. Então eu sinto profundamente o que ela está sentindo e vibra em meu coração o mesmo sentimento que ela está vivendo. Mas posso dizer isso, então, pela minha própria experiência, que foi na doutrina espírita que eu consegui me acalmar, porque compreendendo as leis de Deus, o mecanismo de funcionamento da vida, que existem regras, leis claras, é que a gente vai começando a se situar nessas situações que são imprevisíveis para nós, os encarnados, não obstante previsíveis para a nossa realidade espiritual. E é desse ponto que a gente começa a angariar a consolação, quando nós conseguimos ampliar o modo de ver a vida. Quando estamos encarnados, normalmente tendemos a ver a vida só com as ações que estão aqui na Terra. E essa é uma visão reducionista que não corresponde à realidade completa da vida. Então, nesse sentido, por exemplo, uma pessoa que desconhece a lei da reencarnação, a lei dos renascimentos sucessivos, que inclusive foi trazida pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho, fica muito fragilizado quando esses acontecimentos inesperados e dolorosos nos tomam vamos dizer assim, de supetão, quando nós não estamos minimamente esperando. Mas na medida que nós entendemos que a vida não é a vida do corpo, mas é a vida do espírito, nós entendemos que não há a morte no sentido literal da palavra.
há sim a transferência de dimensão. Saímos do corpo físico e vamos para o corpo espiritual. Saímos do mundo espiritual e tomamos um novo corpo físico e tornamos a novas experiências aqui na Terra. Fazemos isso sucessivas vezes, até que um dia, como disse Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai, nós tenhamos atingido esse estágio. Então, para que nós cheguemos ao estágio de sermos perfeitos, nós precisaríamos reencarnar muitas vezes. E quando reencarnamos, nós passamos pelas necessidades que as experiências do mundo físico nos proporcionam. Ninguém pode dizer que sabe alguma coisa só porque ouviu alguém dizer ou porque estudou nos livros. Enquanto você não vivencia as experiências, você não pode dizer que aquelas experiências se internalizarem em você. E nós estamos falando aqui de experiências em âmbito geral, com a vida, experiências nas relações humanas uns com os outros, nas relações com as criaturas, nas relações com os semelhantes, nas relações com o próprio Pai Celestial. E essas experiências só acontecem com a reencarnação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer à nossa querida Maria Antônia é que o teu filho, como o meu, não morreu. É uma situação em que ele, por uma necessidade espiritual dele, que ele irá, como você também compreender, ao seu justo momento, ele passou para o lado de lá, naquele momento em que nós, do lado de cá, não aceitamos ou não entendemos, pelo menos, de início, porque o normal é que os nossos filhos é que nos enterrem, e não nós enterremos os nossos filhos. O normal é que nós sejamos partindo antes deles, e não eles antes de nós. Então, isso é realmente um conflito que afeta profundamente a realidade. Vejamos o caso específico da questão primeira, em que ela traz a situação de a doutrina espírita ensinar as razões espirituais por trás das tragédias. Bom, esses eventos têm um propósito, sim. Com certeza não tem acaso. Acaso é uma palavra que o ser humano criou para poder suprimir uma angústia que cria-se nele quando ele não explica as coisas. É natural que isso aconteça. Então a gente usa termos como acaso, infinito, para que a gente justifique aquilo que não é ainda compreensível para as nossas limitadas capacidades psíquicas atuais. Então essa palavra acaso, ela não é uma realidade da vida. Ela é apenas um apelido que nós damos para uma situação que nós não conseguimos explicar de momento. Na verdade, existem leis que nos ligam uns aos outros por uma lei maior que se chama lei do magnetismo. Ninguém se associa em uma família por acaso. Ninguém está ligado em laços afetivos por acaso. Há sempre o planejamento reencarnatório antes de descermos ao mundo das formas, ao mundo físico, e nesse momento desse planejamento reencarnatório, nós decidimos as provas gerais, que família nasceremos, quem serão os nossos pais, enfim, essas situações gerais, o lugar onde moraremos, a situação social em que iremos iniciar as nossas vidas, tudo isso faz parte de uma conjuntura que é o programa espiritual, que nos dá uma direção. Agora, esse programa espiritual, ele é sempre trabalhado para o nosso progresso, então nós vamos buscar desafios, mas também para a recomposição daquilo que lá atrás, eventualmente, nós nos equivocamos. E aí nós precisaremos ter o que se chama resgate, vamos ter que corrigir aquilo que eventualmente fizemos em desacordo com a lei de Deus. E eles são de uma esmagadora maioria de possibilidades, então são infinitas as possibilidades de fazer esse resgate. Então, os resgates podem ser individuais, quando uma só pessoa é submetida a esse processo, ou eles podem ser coletivos, quando almas que têm o mesmo nível de envolvimento naqueles resgates se associam pela força do magnetismo. Então, tomando aqui um caso que é bem popular, a gente viu, por exemplo, esse último acidente aéreo, em que pessoas faleceram, quase 30 pessoas ali dentro, se não me falha a memória, e estavam as pessoas ali dentro que precisavam estar. Se você observar as entrevistas, os casos anteriores, tem pessoas que tentaram exaustivamente embarcar, chegaram atrasadas e não conseguiram. Assim como tem pessoas que não embarcaram por alguma razão, uma intuição. Teve um caso, inclusive, que um pai ligou para a filha e falou, não embarque. Então, essas coisas, elas fogem ao controle daquilo que nós chamamos racionalidade.
Nós não conseguimos encontrar razões racionais na nossa lógica humana que possam justificar eu estar dentro ou eu estar fora. Mas quando nós transcendemos para a compreensão espírita, que nós sabemos que a vida ocorre em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual, aí nós entendemos que razões subjacentes estão inseridas ali, conquanto de momento nós não conseguimos ainda captá-las. Mas elas estão ali. Então, não há acaso. Há razões subjacentes que estão correlacionadas com o planejamento, quando a nossa vida seguiu-se no caminho que o planejamento forneceu. Obviamente que, como nós temos livre-arbítrio, o planejamento pode ser alterado, uma pessoa pode mudar com a sua própria vontade, e isso tem consequências também, porque ele pode fazer o planejamento ser melhorado, ou fazer o planejamento não ser atingido, e ele vai ter que fazer de novo uma nova jornada. Mas vamos admitir que o planejamento esteja sendo seguido, e chegou o momento aprazado disso acontecer. Então, nessa hora, esteja eu onde estiver, em qualquer parte do globo, esteja qual for a minha situação social, qual a minha relação familiar, se aquela hora soou para mim, é a hora que eu terei que enfrentar. E aí, para nós que ficamos, parece algo muito bruto, muito duro, muito rude. Mas para quem foi, nós não temos noção de como é a alegria dele de se, vamos dizer, desincumbir de alguma coisa que em espírito o constrangia, porque em atos anteriores podia estar ali algo que o comprometia intimamente, que não estava em paz íntima, e aquele momento, daquele ato, enfim, faz com que ele tenha a alma literalmente lavada, e ele possa, então, aí sair alegre dessa situação. Então, na verdade, falar alegre dessa situação, para quem ficou, parece paradoxal, mas para quem passou pela experiência, sim. Então, já antecipando uma das perguntas, uma das maneiras de nós auxiliarmos os que partiram é exatamente nos alegrarmos com eles, no sentido de compreender que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Nada, absolutamente nada acontece sem que Deus permita. E nesse momento é necessário que estejamos com a nossa paz íntima, aceitando a vontade de Deus, porque se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, nenhuma das suas permissões serão para nosso mal. Então, entendendo dessa forma, nós entendemos que o que aconteceu, conquanto dolorido, é necessário e é apenas o momento de atingir o corpo, porque o espírito prossegue. Então, tenhamos certezas. A morte não mata o espírito, mata apenas o corpo. E isso é fundamental para que a gente tenha certeza de que a vida prossegue. Eu vou pedir a permissão para contar um caso que é pessoal meu, que eu vou compartilhar aqui publicamente com vocês, porque é uma experiência íntima. O meu filho tinha desencarnado, já havia transcorrido 2 anos aproximadamente. Eu estava exatamente nesse gabinete onde eu estou aqui hoje, numa manhãzinha, acordei bem cedo, como habitualmente faço, e eu senti uma saudade profunda dele. Eram 2 anos, e eu senti uma profunda saudade porque era o dia do aniversário dele. Quem que não se envolve com isso? Eu me envolvi profundamente, mas eu já era uma pessoa que compreendia e sabia que ele estava do lado de lá. E meu filho tinha um pequeno problema que nós estávamos tratando medicamente aqui e que não deu tempo de trabalhar tudo, e ele desencarnou por morte súbita dormindo. E eu perguntei para ele, mentalmente, na minha prece que eu fiz uma conversa mental com meu filho. A prece é uma conversa mental, e eu me dirigi a ele, dizendo: filho, fiz uma pergunta depois de falar outras coisas. Aquele problema que você tinha, você curou aí, meu filho? Não ouvi nada, absolutamente nada, silenciei, tranquilizei a minha alma, porque a prece tranquiliza-nos intimamente, porque é quando nós nos conjugamos com a vontade suprema e não com a nossa vontade. E nessa hora, voltei à minha pacificação íntima, segui a vida. Alguns dias depois, era um domingo, a minha esposa acorda toda saltitante. Eu brinco aqui, saltitante, porque ela sai toda alegre, né? Porque normalmente ela acorda depois, nesses fins de semana, depois de mim, e aí ela fala: Benzinho, sonhei com o nosso querido menino Alex. E aí eu falei: nossa, que maravilha. Mas foi um sonho tão nítido, um sonho tão claro,
colorido, e foi lindo demais. Nossa, mas foi muito maravilhoso. Ela estava toda feliz, porque ela estava diretamente vendo. A minha esposa se lembra com frequência dos sonhos que ela tem com ele. Já comigo não acontece a mesma coisa, conquanto eu tenha sonho com eles também. Aí ela falou o que aconteceu, aí ela falou assim, mas teve uma coisa que eu não entendi, que ele me falou. Antes de despedir de mim, ele pegou meus cabelos, ele era muito dócil, uma criança muito dócil, ele é uma pessoa muito dócil, ele pegou nos meus cabelos e falou assim, mamãe, fala pro papai que eu tô perfeito, não tem mais nenhum problema. Eu não entendi isso, Benzinho, por que ele falou isso? Eu não tinha contado para ela da minha prece, da minha conversa mental com ele. Vocês percebam aí, claramente, que não há como você ter dúvida de que o seu filho está vivo, o seu filho está lá. E quando você aceita isso, de maneira que você resigna-se com a vontade de Deus, você encontra caminhos de conexão com seu filho, pelos sonhos, pelos pensamentos, mas não no sentido de prendê-lo aqui, a vida dele prossegue como a sua tem que continuar aqui, no sentido de matar as saudades, de rever, de fazer contatos como isso, de se alegrar de estar com ele. Então, Maria Antônia, se essa história, que na nossa aqui, com certeza não é do tamanho da sua, porque eu entendo a situação do teu filho não ter sido sepultado, eu entendo que isso deve dolorir muito, mas essa situação pode contribuir para você compreender que uma experiência própria, não é porque eu sou espírita, é porque eu compreendi que meu filho vive, e vive bem, e vive tranquilo, e está bem onde está. Não pensemos nós que eles são nossos filhos no sentido de propriedade, porque antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. Foi Jesus que disse, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, os pais, providenciamos um corpo para ele, mas o Espírito que vem habitar esse corpo é antecedente à nossa realidade atual. Ele é uma alma que nos afeiçoa, por isso que está vindo por nós, mas é uma alma que é de Deus e não nossa. Então, esse sentido de propriedade começa a mudar, a gente começa a entender que nós somos cicerones dessas criaturas que Deus nos concede a oportunidade de viver com eles. Então, não tenha dúvida, seja morte individual, seja coletiva, tudo está na ordem direta da vontade de Deus, e a vontade de Deus é sempre para o nosso bem. Então, espero que isso possa, de alguma forma, te ajudar a se consolar com essa compreensão que a doutrina espírita nos proporciona, e não é só uma compreensão de uma literatura, são os reais acontecimentos como esse que acabamos de relatar para você, entre outros que, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de ter com o nosso filho. Então, tenha você também, Maria Antônia, eu já percebi na sua carta sensível, que eu sei que é muito difícil, da forma como você colocou, você é uma pessoa sensível, e com essa situação, a gente percebe que, logo, logo, seja no sonho, seja qual for a maneira, você se encontrará com ele. E faça, assim, preces, mas preces não de ressentimento, de tristeza, mas preces de alegria e de pedir a Deus forças para poder entender essa alegria e sentir essa alegria mesmo tendo o afastamento temporário do teu filho. A segunda pergunta é a seguinte: como lidar com a dor de perder um ente querido em uma tragédia, especialmente quando o corpo não foi resgatado, impossibilitando um adeus final? Nós temos um complemento a essa pergunta que ela fez, como fizemos parte da resposta, porque o corpo não foi encontrado. Isso é uma situação que não é convencional, não é normal. A gente tem uma sensação de, vamos dizer assim, de que algo está encerrado quando a gente sepulta o nosso ente querido. É uma tradição humana desde os nossos primórdios, então a gente carrega isso como um arquétipo profundo dentro de nós. Isso é como se fosse uma liberação íntima. Mas o que eu queria chamar a atenção para Maria Antônia e para todos que nos ouvem e nos veem, é que o corpo é apenas uma roupa que o espírito toma para poder vir à Terra. Não tem a importância que nós a ele atribuímos. Ele é útil enquanto estamos aqui, mas depois que ele foi utilizado, ele é como uma roupa velha que você larga e não importa onde você a lance. Eu lembro de Sócrates, quando perguntaram para ele, quando ele ia tomar a cicuta, né, que ele foi constrangido a se matar, perguntou para ele, o seu discípulo, o que faríamos com o corpo
E Sócrates respondeu: meu amigo, o corpo não serve para nada, lança onde você quiser, o espírito é quem prossegue, eu estarei vivo. Veja que aquela época, Sócrates, uma grande alma, que inclusive faz parte da doutrina espírita, porque se você for lá na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução do Evangelho, você vai encontrar os traços da nossa cultura grega trazida para a nossa doutrina espírita, dentro daqueles que são as mesmas relações entre os dois. E Sócrates dá essa imagem já naquele tempo, muito antes de Jesus, e nós sabemos que ele estava falando uma verdade, que é a verdade que a doutrina espírita nos ensina. Então, o que eu te oriento, querida amiga, é que não se prenda a isso. Lembra, o seu filho vive, e eu não vou nem ao cemitério ver o meu corpo do meu filho, porque isso não tem menor importância. Eu vou aos sonhos, eu vou ao pensamento, e é lá onde ele está. Ele estará onde eu o buscar. Então, a gente precisa ficar muito tranquilo quanto a isso. Se essa experiência que o teu filho foi submetido por necessidade da própria evolução dele, e também sua, porque não acontece se não houver relações com os que ficam, tanto com que os que vão. São aprendizados mútuos e recíprocos que nós temos que fazer. Se isso aconteceu, há razões que agora talvez você não compreenda, mas oportunamente, e fazendo essas perguntas ao teu benfeitor espiritual, ao teu anjo de guarda, como você queira chamá-lo, ele vai te proporcionar intuições que vão trazer respostas que só você capta e que te dão serenidade, te dão paz, te dão certeza que está tudo certo, Deus sabe o que faz, que não nos ocupemos com isso. Se a Deus compraz que o corpo seja enterrado, isso será feito. Se não, é uma necessidade que nós precisamos aprender com ela. Então, Maria Antônia, não se prenda a isso. Prenda, sim, ao afeto que você tem por ele, a vontade de ajudá-lo nessa nova fase que ele está vivendo, para que ele possa encontrar a paz e a certeza de que você não está aqui a lamentar porque ele não está com você. A certeza de que você sabe que ele está lá e que você está com ele onde ele estiver. É isso importante. Eu me recordei aqui, Maria Antônia, de uma passagem em que uma mãe escreveu, o filho escreveu uma carta para a mãe, à época do Chico Xavier, nosso querido Chico, e o menino dizia assim para a mãe: mãe, eu fico muito feliz que a senhora esteja comigo, mas mãe, todos os dias a senhora vai no cemitério deixar uma flor. Se a senhora transformar cada flor daquela em um pão para uma pessoa que não tem o que comer, mamãe, a senhora me deixará muito mais alegre. A senhora fará meu coração surpreender-se com ele mesmo. Ele foi tão tocante nas palavras dele que a partir daquele dia, aquela mãe, que hoje é uma missionária do bem no Espiritismo, nós sabemos, ela passou a fazer a caridade, dando, ao invés de flores, dando alimento, dando flores também com um abraço, dando flores com carinho, mas atendendo aqueles que precisam mais. Então, às vezes, esses movimentos que a gente sofre, para nós que ficamos, é o momento da gente acordar as nossas consciências para entender que o Pai tem muitos e muitos filhos e que nós podemos adotar outros filhos como nossos também, da maneira como nós damos conta de fazer. Então, pensa nisso, Maria Antônia, porque seguramente é um caminho que calma, suaviza as nossas dores íntimas. Joana de Anjos tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim: quando nós nos ocupamos de secar as lágrimas dos outros, não temos tempo de chorar. Pensa nisso, porque às vezes saindo um pouco da gente, entrando nas dores dos outros, as nossas dores, elas ficam minimizadas e às vezes até desaparecem, porque fazer o bem é a maneira mais clara e mais segura de trazer paz ao coração de qualquer um de nós, independentemente da situação social, do nível evolutivo. O bem é sempre um afago ao coração de quem o faz. Então, esperamos que isso possa ajudá-la também nas suas reflexões íntimas. Por sua vez, a terceira pergunta nos diz o seguinte: no contexto da doutrina espírita, como devemos entender o processo de desencarnação em situações traumáticas como estas? Há algum tipo de sofrimento prolongado para os espíritos que desencarnam de maneira tão abrupta? Allan Kardec nos ensina, no livro O Céu e o Inferno,
na sua segunda parte, principalmente, ele chama de A Passagem, que a desencarnação, ela varia ao infinito, dependendo das necessidades de cada um que desencarna. Então, encarnações e reencarnações, desencarnações e reencarnações, elas são, vamos dizer assim, próprias de cada necessidade de cada um de nós. Elas podem se assemelhar entre nós, mas cada um passa para a sua própria necessidade, que é intransferível, que não pode ser comparada na exatidão com a do outro. Então, o que ele nos ensina é que as mortes naturais, elas têm a favor o processo daquilo que se chama extinção gradual do fluido vital. Quando nós encarnamos, nós assimilamos um tanto assim de fluido vital, que é o fluido vital necessário para a nossa estada aqui na vida da Terra. Então, se eu planejo uma reencarnação lá em cima, e desço aqui para a Terra, quando eu digo lá em cima, no plano espiritual, desço aqui na Terra, para poder viver 22 anos, para viver 30 anos, para viver 100 anos, eu vou ter o tanto de fluido vital que eu preciso para poder fazer a consecução desses anos serem atingidos. Então, quando acontece o momento em que eu desencarno na senilidade, todos esses 100 anos, ou 80 anos, 70 anos, o fluido vital se extinguiu como uma lâmpada que não tem mais a energia, ou como, para usar uma expressão mais fácil, como se fosse uma lamparina que a querosene acaba e ela apaga-se. Então, esse seria o que se chama de morte natural. Mas as mortes também podem ser, como foi o caso do vosso filho, uma morte que foi, vamos dizer assim, imprevista e foi violenta, vamos chamar assim. Ela não foi uma morte natural, não foi um processo gradual de extinção do fluido vital. Aí, se a pessoa que viveu essa experiência trouxe no planejamento reencarnatório para esse momento aprazado acontecer, não há problema. O fluido vital também se extinguiu naquele exato momento. Mas quando a pessoa comete o erro individual, ela toma uma decisão, por exemplo, alguém vai dirigir um carro consciente de que esse carro é um risco de ter acidente. E ele põe esse carro a altíssima velocidade, não obedece sinalizações, enfim, ele está dirigindo de forma inconsequente. E não vamos explicar aqui por quê, mas ele está fazendo isso. E se acontece um acidente e ele sofre uma morte fatal que não estava planejada, essa que a gente chama de antecipação, ele volta para o mundo espiritual antes da hora e ele ainda tem esse fluido vital em grande quantidade, porque talvez, vamos pegar um caso por experiência, ele tivesse programado para viver mais anos do que ele antecipou a sua partida. Então, essa é uma situação em que o livre-arbítrio, na atual presente encarnação, alterou o planejamento reencarnatório e tem consequências. Sim, nesse momento, ele vai experimentar dificuldades, porque ele vai sentir ainda que tem fluido vital no corpo e não irá querer sair desse corpo com tanta facilidade. O desligamento, em outras palavras, será um pouco mais difícil. Mas não importa se ele morreu em morte violenta ou se ele morreu na senilidade porque o fluido vital se esgotou, se ele tem uma vida moral, se ele tem uma vida voltada para poder estar com a consciência em paz, para fazer o bem pelo bem, sem esperar absolutamente nenhum retorno disso, a não ser o próprio a paz íntima. Se uma pessoa viveu desta forma, seguindo os ensinamentos de Jesus, cumprindo os mandamentos de amar-nos uns aos outros, não importa o tipo de morte. Nesse momento, os espíritos estão libertos da carne incontinente. Mas essa não é a realidade da esmagadora maioria dos habitantes deste planeta. A maior parte das pessoas, quando encarnam, elas literalmente se esquecem que são espíritos e não dão-se conta que estão vivendo no mundo e não estão se espiritualizando. Estão voltados para coisas materiais, voltados para coisas da sensualidade, das paixões inferiores, às vezes não necessariamente inferiores, mas paixões humanas que não têm nada que leve a criatura a se ligar, é exatamente o sentido da palavra, a se religar com Deus, o religar de religião, a ter na sua intimidade uma ligação direta com o Supremo Senhor da vida. Então, quando essas pessoas esquecem disso, elas são constrangidas pelo mecanismo da lei a despertarem, e elas acordam. Então, muitas vezes acontece aquilo que se chama dor, que a gente começa a fazer perguntas que a gente não faria antes, porque elas não nos importavam. Elas passam a se importar, essas perguntas passam a ser importantes para nós,
quando nós estamos sucumbidos, quando nós não conseguimos levantar com as próprias pernas. É aí, então, que o que parece ruim para os olhos humanos é uma bênção para o espírito, porque ele acorda para aquilo que ele tinha que estar fazendo conforme o planejamento reencarnatório e que ele estava se esquecendo. Então, essas dores são chamadas dores auxílios. Ela faz a pessoa a acordar para a sua realidade de espírito. Ela começa a buscar novos caminhos diferentes dos anteriores. Então, toda dor, quando compreendida nesse sentido, ela é uma bênção. Jamais devemos malsinar qualquer espécie de dor. Ao contrário, devemos bendizê-la, porque sempre, se soubermos ler o que a dor está nos fazendo acordar, nós conseguiremos reencontrar o caminho que nos facultará a entrada no mundo espiritual com alegria e com sentimento de cumprir. Então, não nos ocupemos realmente com essas coisas que se prendem aos movimentos humanos, né? Essas situações têm sempre uma necessidade. E se o prolongamento acontece ou não, depende da existência de cada um, tanto da existência presente, como também do seu passado que repercute no presente. E aí nós não podemos falar pelo que nós não conhecemos. Cada mundo íntimo é um mundo próprio. Mas os espíritos, os nossos benfeitores, nunca, jamais nos abandonam. Seja qual for a situação. Lembra que o próprio Senhor Jesus disse, né, que nenhuma ovelha ficaria fora do redil. Cada um de nós tem um guia espiritual. Temos almas que nos afeiçoam, que estão muito ligadas a nós, e que nos socorrem nesses momentos de transes maiores, seja na desencarnação, seja nos momentos em que estamos sofrendo dores que são excruciantes aqui, nós estamos sempre juntos com eles. Basta, e é importante isso, basta que nós aceitemos a vontade de Deus e não queiramos impor a nossa. E compreendendo o Espiritismo, compreendendo a lei de reencarnação, compreendendo que somos indestrutíveis, isso fica mais fácil. A aceitação passa a ser racional. Daí porque Kardec chamou a nossa fé, a fé do espírita, de fé raciocinada. Eu não digo mais eu creio, eu digo eu sei. Eu sei que a vida prossegue, então eu não tenho cogitações outras que não sejam aceitar com naturalidade, porque, opa, ele foi antes de mim, poxa, deve ter razões que eu agora não compreendo, mas ele foi antes de mim e será para o bem dele. Então, tenhamos essa certeza íntima e tenhamos a palavrinha mágica, resignação. Aceitar ativamente o que nós não podemos mudar. Nunca passivamente. Ah, é de Deus, Deus quer assim, não vou fazer nada. Não, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para modificar aquela situação. Mas se ela for não modificável, aceitemos com a certeza de que o Pai sabe o que faz. É possível que essas almas estejam em um estado de perturbação espiritual por não terem seus corpos encontrados e sepultados? Como podemos ajudar esses espíritos a encontrarem paz? Como temos dito anteriormente, a perturbação é um estado natural de toda a desencarnação. O tempo de perturbação é que varia, segundo o modo como nós vivemos aqui na Terra. Então, se a gente viveu com a consciência em paz, não temos com o que nos preocupar. Então, essa perturbação não irá afetar. E lembre-se, o corpo é uma roupa velha que ficou inservível. Então, o espírito não se prende a ele, porque não servirá mais para ele se ele já está com essa tranquilidade íntima de ter cumprido a sua fase. E é muito tranquilo para ajudar com a prece, aquela prece sentida pedindo os benfeitores, os nossos anjos guardiões, os benfeitores maiores, para auxiliar essa travessia, para auxiliar esse novo momento de readaptação no mundo espiritual que todos passamos, e esse período de convalescência que é natural, cada um de nós passe, para restabelecer novos caminhos lá. Então fique tranquilo, tenha pressa e, sobretudo, entregue nas mãos de Deus, porque tem benfeitores do lado de lá cuidando dele tão bem quanto um coração materno cuidaria aqui, não se preocupe. A quinta, agora. Como a crença na reencarnação pode oferecer conforto às famílias que perderam seus entes queridos de forma tão trágica? Existe a possibilidade de reencontros em uma vida futura? A reencarnação é a base para a nossa tranquilidade íntima, né? Ela é a lei imperativa. Nós não temos como não querer reencarnar ou desencarnar, isso é da lei, temos que seguir com ela.
E ela ajuda a entender que morreu o corpo, nunca o espírito, que os encontros não só podem ser proporcionados depois em novas encarnações, como durante esse período, como dissemos, às vezes até em reuniões mediúnicas também se pode acontecer isso. Por exemplo, meu papai, que desencarnou, certa ocasião eu estava trabalhando lá na Comunhão Espírita de Brasília, que também a gente trabalha lá um dia da semana, e meu pai estava do meu lado lá, médium vidente, vendo ele lá do lado, participando da reunião com a gente. Então, veja que coisa mais gratificante, né? Então, assim, a gente precisa ter essa certeza íntima de que não se morre, que se prossegue. E os reencontros, seguramente eles vão se dar de forma definitiva, quando voltamos para o mundo espiritual, ou de forma definitiva também quando esses planejamentos novos que forem feitos nos incluam de novo. Então, sim, nós nunca nos afastaremos dos nossos entes queridos. De uma forma ou de outra, nós estamos em contato com ele. Fique serena quanto a isso, porque o Pai que é bondoso, o Pai que é misericordioso, não proporcionaria essa dor da separação eterna. Isso nunca aconteceria. O Pai é de bondade. E os encontros e reencontros são mais comuns do que nós imaginamos. Não é por acaso que nós nos simpatizamos com outras almas, que às vezes nem são almas da nossa afeição familiar, mas que temos uma profunda intimidade íntima, uma intimidade no íntimo de nosso coração, que a gente não sabe de onde vem. São almas que se afinizam. Então, fique tranquilo, a reaproximação vem de uma forma ou de outra. Já na sexta pergunta, diz ela, a tragédia pode ser vista como uma expiação coletiva? Se positivo, como podemos interpretar isso dentro do contexto das vidas passadas e das provas escolhidas antes da encarnação? Então, as reencarnações coletivas, elas são agrupamentos de almas que se afinizam no mesmo nível do resgate, no mesmo nível daquela experiência, que não necessariamente é geralmente só um resgate, pode ser uma experiência comum, que para o progresso do espírito é necessário passar. Então, tem certas aferições de valores que a vida nos concede, que é o momento em que nós somos colocados à prova para aquela experiência que, às vezes, para os olhos humanos parece dolorosa, mas acredite, os espíritos disseram claramente, o espírito não sente a dor na hora da morte, exato. Ele sente a dor pela desagregação da matéria, mas na hora da morte, ele nem se lembra do que aconteceu. Então, é uma bênção de Deus até nessa hora. Pode ter aquele momento de pavor antes, mas depois que você passa, ou durante o processo que você passa, é tranquilo. O que ocorre, como a gente já falou, é a perturbação espiritual que acontece, porque você chega num lugar novo, você não sabe onde você está, e você vai pouco a pouco se ajustando aquilo lá. É natural, não tem nada de equivocado nisso. Agora, se você considerar esse lado que você coloca aqui como a coletividade de almas, são almas que têm que passar por aquela experiência, então também não tem nenhum problema. E essa relação do passado sempre faz com que haja a ligação no presente, porque o passado, ele reflete no presente, e o que estamos fazendo no presente vai refletir no passado, no futuro, aliás. Então, o passado e o presente são solidários entre si, assim como o presente será solidário com o futuro que nós estamos semeando agora. Então, nós não somos, nos desvinculamos, é uma linha contínua em que os acontecimentos dão-se segundo a lógica desses movimentos de causa e efeito, desses movimentos das experiências. E é dessa forma que a vida se processa. Então, sempre vamos ter ligações com o passado, que essas ligações sejam suaves, que elas sejam serenas, e teremos uma vida super tranquila. E que o futuro seja construído com um presente em que nós aproveitemos as horas sagradas que o Pai nos concedeu. A sétima questão. Como a fé e a prática espírita podem ajudar na superação de um luto tão profundo e devastador como este, onde o sentimento de culpa ou impotência é constante? Então, como nós também fizemos um breve comentário, a fé que o Espiritismo nos faculta, ela é chamada raciocinada. Porque, vamos pensar juntos, gente, se você sabe por que as coisas acontecem, mesmo que você não goste, mesmo que isso não seja agradável, mesmo que aos seus olhos isso não seja o desejável para a visão humana, mas você sabe. E você sabendo, fica mais fácil você aceitar. E essa questão de impotência é exatamente isso. Tem certas coisas que não estão nas mãos da criatura, mas do Criador.
E nós precisamos aprender a nos submeter a elas docilmente, e não de forma em que nós tenhamos senões. Não. Deus sabe o que faz. Ponhamos isso na cabeça. Deus sabe o que faz. E se ele sabe o que faz, e ele só faz o que é do bem para o seu filho, tenha certeza. Qual pai que você queria ter, se não esse pai de misericórdia, de justiça e de amor que você tem? Pode ficar tranquilo, porque Deus não estaria permitindo que acontecesse algo que não necessitássemos passar. Então, a impotência é também uma maneira de mostrar a nós mesmos o como nós não valemos nada sem Deus, como nós somos insignificantes sem Deus. Por isso que toda criatura humana, religiosa ou não, chega um momento da vida dela, em determinado momento do seu périplo evolutivo, que ela começa a experimentar uma coisa que se chama vazio existencial. É quando ela sente sede de Deus, quando ela sente fome de Deus, e porque não buscou saciar a sua sede e saciar a sua fome em Deus, através do trabalho no bem, através das orações, as meditações sentidas, essa pessoa começa a experimentar fome, e começa a experimentar sede, começa a definhar. É o típico aquela parábola do filho pródigo que pede de herança para o pai e vai se entregar aos devassidões da vida. Chega um momento que ele está exaurido em todos os sentidos, não tinha recursos nenhum, e onde que ele vai buscar suprir os recursos? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus empregados. O sujeito cai em si, reconhece de que ele depende do Pai para ser feliz, para viver em paz. Então, entreguemos a Deus o que ainda não podemos compreender ou não foi facultado ainda. Mas não nos entreguemos nessa situação de passividade. Busquemos estudar, porque a doutrina espírita é uma bênção que foi colocada na mão da humanidade. Não é só para os espíritas, é para a humanidade inteira que tenha interesse de entender como a vida funciona, e ela te dá recursos de compreensão. E a compreensão te dá recursos de aceitação. E a aceitação te dá recursos de paz íntima. Pensa nisso. Aproveita os momentos que você tem. Estude, compreenda. As respostas virão de acordo com as nossas perguntas íntimas. E elas serão saciadas pouco a pouco. E você perceberá como será leve a vida, independentemente dos sucessos anteriores que pareciam exorbitados, pareciam intoleráveis. Todos eles têm razão de ser, não nos esqueçamos disso. Aí nós teremos uma vida que possamos dizer paz, que é aquele bem mais precioso que nós não temos como buscar fora, só dentro. A oitava pergunta diz o seguinte: que tipo de preces ou atitudes podem ser adotadas pelas famílias para auxiliar tanto os desencarnados quanto os que ficam na Terra no processo de cura e resignação? Atitude é a da atitude íntima que nós precisamos ter. Quando a compreensão habita o nosso íntimo, a atitude do nosso íntimo é de aceitação natural, aceitação sem lutar, aceitação que faça com que a gente saiba que Deus não erra, como disse Rosana agora há pouco. Então, tenhamos, nos momentos da prece, que vaze essa prece daquilo que se chama sentimento do coração, que quando nós imitamos esse pensamento, seja articulado ou não em palavras, que esse pensamento seja revestido pelo tecido do sentimento que faz com que esse pensamento alcance páramos celestiais que nós nem suspeitamos. Então, não faça prece daquele momento em que a gente faz assim, Ave Maria cheia de pão. Não, isso não é prece, isso é repetição de palavras. Nós temos que sentir o que falamos, seja uma prece que nós conheçamos, seja uma prece que nós estamos elaborando pela força do nosso movimento interior. Não importa qual, importa é o que sintamos naquilo que está sendo emitido de nós. Os pensamentos vão reverberar e você não tem noção de onde eles chegarão, se eles vazam do teu coração. Então acredite, você já estará ajudando seu filho e tantos outros no mundo espiritual, como aqui na Terra, emitindo essas preces sensíveis, essas preces que tocam almas. E essas preces são significativamente como se pudéssemos comparar com um sopro, quando alguém está com um machucado, a mãe vai lá e sopra. É um alívio
que a pessoa experimenta quando ela recepciona esses seus movimentos de prece que vazam do coração. Então, tenha sempre isso. E a outra recomendação que o Doutrina Espírita nos dá: procure saciar a sua própria dor, saciando a dor do seu companheiro de jornada. Esteja ele presente do seu lado, esteja ele no anonimato das criaturas que sofrem de forma silenciosa, de forma que elas não parecem sofrer, e que muitas vezes um ouvido amigo, uma palavra de consolo, uma palavra de coragem, faz com que essa pessoa obtenha recursos de ter a esperança de viver e a esperança de aliviar suas próprias dores. Não nos esqueçamos, tem sempre alguém acima de nós, mas tem sempre alguém abaixo de nós. Então nós estamos na condição de ter que receber, mas também de poder dar. E o que nós estamos fazendo disso? Será que nós estamos dando também? Pensemos nisso, porque é dando que nós recebemos, e é dando que o nosso coração se harmoniza com o coração supremo. E a última pergunta, finalmente: de que maneira podemos compreender o amparo espiritual que, segundo a doutrina, é oferecido aos que sofrem nesses momentos de dor tão intensa? Como podemos sentir esse amparo de maneira mais presente e reconfortante? O amparo espiritual, minha amiga, se você pudesse vislumbrar isso com os olhos da carne, você ficaria simplesmente deslumbrada, porque é infinito, de acordo com as necessidades de cada alma. Não há um único filho desamparado em toda a imensidão do universo todo. Tem sempre um designado para cuidar de nós, quando nós não damos conta de cuidar-nos, propriamente dito. E é nesse momento que você vai sentir, quando você tem essa certeza íntima e que você, na prece, pede quando você não dá conta. Lembra que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toda vez que você busca Jesus, ele não vai curar os seus problemas de imediato, não é para isso que ele está ali agora, nesse momento. Ele está ali para te agasalhar no coração, para te tomar no colo e para te abrigar na intimidade daquele coração magistral, amorosíssimo, e trazer dele para você o conforto que você ainda não consegue recolher das suas próprias potências íntimas. Então busque, nos momentos difíceis de incompreensão, Jesus, o guia e o modelo, o nosso mestre divino, que ampara a todos. E tenha certeza, ele vai designar alguém para poder estar com você no tempo que você precisar. Mas ele diz, logo em seguida, neste capítulo, quando ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Já não é mais alívio, é repouso. Porque o meu jugo, disse ele, é suave, e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Jugo são as leis de Deus que ele veio nos ensinar. Um último mandamento eu vos deixo, disse ele, pouco antes de se entregar aos algozes que o colocariam naquele madeiro infamante que o assassinou de forma mais injusta que alguém pode imaginar. Ele disse: um último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É isso que faz a paz do coração se estabelecer em nós. Amemo-nos com a força das nossas condições atuais e com as potências que temos lá dentro. E eu te aviso, te digo, com a minha própria experiência: você ficará consolada, você ficará pacificada e você saberá que tudo acontece conforme a vontade do Pai, no tempo certo. E aí você encontrará a paz que te faz viver uma vida que está em harmonia com a vida cósmica. Bem, Max, o nosso tempo está se encerrando e é uma pena, porque estão momentos tão deliciosos, aprendizados assim tão especiais que nós estamos tendo, que precisamos de outras oportunidades. Então, ao finalizar mais esse trabalho e essa entrevista, gostaria de agradecer a você pelo carinho, pela compreensão, pela disponibilidade de estar conosco
e principalmente por essas lições tão grandiosas, tão profundas, tão úteis na nossa vida. Que Deus te ilumine sempre, continue a te amparar, a toda a sua família também. Gostaríamos de convidá-lo para participar de mais entrevistas conosco, para nos esclarecer mais sobre outros temas. Vamos ficar muito felizes se você aceitar o nosso convite. Gratidão pela oportunidade, gratidão de poder compartilhar as minhas próprias experiências e os conhecimentos que nós temos angariado na doutrina de Jesus sob a luz do Espiritismo. Não há como viver em paz sem estar em paz com Deus. Pensa nisso. Está lá na prece dominical. Seja feita a vossa vontade e não a nossa. Então, a vontade de Deus é uma só, que nos amemos uns aos outros, como seu Filho unigênito nos amou. E aí, então, tudo se resolverá ao seu tempo e aos cuidados de Deus. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Por outro lado, queremos agradecer os nossos seguidores, os nossos ouvintes, os nossos parceiros, os nossos amigos, que tanto cooperam, colaboram conosco, e esperamos contar com vocês em mais perguntas, comentários, mais cartas. Esperamos que vocês compartilhem, que vocês comentem o nosso conteúdo, para que assim a gente também possa programar melhor e possa oferecer um conteúdo cada vez mais interessante. Ok? Muito obrigada a todos e aguardamos todos vocês para a próxima oportunidade. Max, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Gratidão, aceitamos sim.